Marcos capítulo 3, Marcos 3, 31 até 35. Elias, se você puder ir mutando o pessoal que está entrando com o microfone aberto, senão vai entrar uns barulhos, tá bom? Vamos lá, Marcos 3, 31 em diante, diz assim: Nisso chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: Olhe, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Então, esse aqui é o texto de hoje, né? E a gente precisa entender o contexto, né? Jesus aqui no capítulo 3 ele já está caminhando assim na terra, o ministério dele já começou, ele já está ensinando e proclamando o reino em todo lugar. E aí a gente vê assim o Jesus fazendo milagres, né? Então o que acontece? Multidões estão seguindo ele, né? Muitas pessoas estão seguindo esse Jesus. E ele estava aqui, né? Nesse lugar e cheio de gente em volta dele. Chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. E é interessante, né? Que se você está num lugar e você tem ali a sua mãe e seus irmãos, você vai tratar eles especial, né? E aqui nesse texto, uma coisa que eu acho interessante é que Jesus ele não fica com esse negócio de preferidinhos, né? Ele tem ele honra o Elias, tem gente com o microfone aberto, ajuda a fechar. Então ele vê assim que Jesus ele não tem esses preferidinhos, ele está sempre olhando para as pessoas de uma maneira igual. Mas as pessoas ao redor que lembram o Jesus e falam assim: Ô Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui. E aí a frase que marca para a gente esse versículo 34, 35, quando ele diz assim: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Né? E ele fala assim: aqui está minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus é o meu irmão e minha mãe. Esse texto de João é interessante, né? Tem alguns textos que tem nos quatro evangelhos e tem textos que só tem em um evangelho. Então, esse texto aqui, que Jesus está no meio da multidão, chega a família de Jesus, e aí a família de Jesus as pessoas falam: Ó, tua família está aí e tal. É, o que acontece é que as pessoas, elas estão. Calma que me fugiu a palavra. As pessoas estão falando: Ó, sua família está aí. Aí, mas Jesus, ele fala assim: Não, minha família é essa aqui, ó, essa aqui é minha família, né? Lembrei. Nossa, tô viajando. Então, em três evangelhos, em Marcos 3, 31, que a gente está lendo, em Mateus 12, 49 e em Lucas capítulo 8, versículo 21, o mesmo texto aparece, Jesus na multidão, a família, a mãe e os irmãos de Jesus aparecendo, e aí o Jesus ele fala: Não, quem são meus irmãos e minhas irmãs? E ele fala: Meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que fazem. Dinho, teu microfone está aberto. É, fazem a vontade de Deus, né? E aí fica essa questão. Só que no Evangelho de João, eu falei de quatro, né? Eu falei de Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de João, no Evangelho de João é diferente, porque no Evangelho de João essa frase ela entra, na verdade, nas sete últimas frases de Jesus na cruz, né? Não sei se você já viu, mas quando Jesus é crucificado lá e Jesus está pregado numa cruz,
Sete frases, Jesus fala sete frases. E uma dessas frases é essa: Jesus ele olha para Maria e fala, Maria, e o João está do lado, né? Maria, esse é o teu filho. Ele olha para João e fala, João, essa é tua mãe. E aí eu entendo que nos quatro evangelhos, quando Jesus ele trata essa questão de mãe, irmãos, mãe e filhos, existe aqui uma questão de adoção, né? Porque assim, como assim? Jesus, ele olha para a multidão, ele fala assim, essa aqui é minha mãe, esses aqui são meus irmãos, né? Então existe aqui uma Jesus, ele está trazendo algo novo, que não existia no Velho Testamento, que era a questão de sermos filhos do mesmo pai, de sermos, de ter uma família restaurada, uma família diferente da família do Velho Testamento, né? Então, quando ele fala lá em João, na última frase, essa é sua mãe, esse é o seu filho, Jesus ele está tratando aqui de um assunto chamado adoção e redenção, né? Jesus ele está falando assim, olha, o meu sacrifício, eu vim aqui para um propósito. E o propósito que eu vim aqui é de transformar esse povo em uma família. Então, se você conseguir abrir aí, ou anota aí no seu caderninho aí, Gálatas capítulo 4 versículo 4 e até o versículo 7. Então, abre comigo aí, Gálatas capítulo 4 versículo 4 até o versículo 7. Olha só o que diz esse texto aqui. Gálatas 4:4. Diz assim: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Então, esse texto de Gálatas, ele fala o quê? Que a morte de Jesus, né, Deus enviou Jesus Cristo aqui na Terra para nos tornarmos irmãos de um mesmo Pai. Jesus aqui na Terra, não sei se você sabe, mas Jesus aqui na Terra, ele experimentou a adoção. Por quê? Vamos voltar à história do nascimento de Jesus, né? Jesus, Maria encontrou com José e Maria ia casar com José, certo? Maria ia casar com José, aliás, eles casaram e aí ela ficou grávida. E aí, não, Maria e José eles iam casar. A Maria ficou grávida antes de casar, né? E aí o que aconteceu? O José, se você ler o texto da Bíblia, o José, ele fala assim, meu, vamos cancelar esse casamento aqui na surdina para todo mundo ficar bem. Só que aí o Espírito Santo fala, não, mano, você tem que casar com ela. Então o José, de uma certa maneira, ele adota Jesus como filho aqui na Terra. Porque, na verdade, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo com a Maria. Mas José não estava muito biologicamente nessa parada. Mas José, ele adotou Jesus e cuidou de Jesus como fosse filho dele. Então, essa atitude de José fez com que Jesus também, claro, ele já tinha isso em mente, mas fez com que Jesus pudesse falar para todos nós: eu já experimentei o que é ser adotado. Então, quando Jesus morre numa cruz por nós, ele restaura uma relação que existia entre o pai e o filho. Então, a relação entre o pai e filho está sendo restaurada para que a relação entre eu e você tivesse sido restaurada. Foi uma desconexão que Deus refaz, né, essa conexão para que nós possamos viver conectados uns aos outros como família. Então, olha só, Jesus, ele está aqui na multidão e chega a família de sangue de Jesus, e aí Jesus, ele fala
que a família hoje não é só a família biológica, a família de sangue, a família que tem o mesmo sobrenome. Sabe, pessoal, é engraçado, né? Eu acho que tem essa razão, né? Aquela razão do carcereiro de Paulo, né? Quando o Paulo chega para o carcereiro e fala assim: Você e tua casa estão salvos, né? A salvação entrou hoje em você e sua casa. Vejo que famílias são convertidas, né? Então tem algumas igrejas aí que você vai, todo mundo é família. Você já viu isso? A família da minha esposa é muito grande, né? E assim, você vai na Hollins, você vê todo mundo que eu encontrava com a Débora falou, esse aqui é meu primo, esse aqui é meu primo, esse aqui é minha tia, esse aqui é meu tio, né? Eu não posso dizer nada, né? A família Hayashi, né? Se você for lá na Zion, você vai ver que tem um monte de Hayashi lá, né? Então, assim, na verdade, realmente eu penso assim, quando uma pessoa realmente se converte, o que acontece é que as pessoas da casa também começam a conhecer a salvação. Mas quando Jesus aqui ele fala, eis aqui os meus irmãos, eis aqui as minhas irmãs, eis aqui a minha mãe, Jesus ele está falando assim, ele não falou de pai, né? Mas assim, ele falou assim, portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então é muito interessante, né? Então, Jesus aqui ele está ampliando o conceito de família. Ele está ampliando essa, esse laço relacional que existe entre as pessoas. E hoje, eu tenho uma família que é a família Trini, né? Quando eu vou para a igreja, eu não sinto que eu estou indo me juntar a um outro grupo de pessoas. Quando eu vou para a igreja Trini, eu sinto que eu estou indo para minha família, uma reunião da minha família. Talvez a mesma reunião que eu faço com a minha família Hayat, com a minha família Ig, quando eu vou para a Trini, eu sinto praticamente a mesma sensação de ver as pessoas como parte da minha família, né? E acho que essa é uma lição que a gente precisa ter. Mas existe uma condição para ser família, né? Então não são todos que são família. Quem é família? Família são aqueles que creem no Senhor Jesus. Por isso que Jesus ele termina esse texto falando o último versículo, né? Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí eu remeto mais uma vez para o texto que Deus tem colocado no meu coração e toda vez isso fica entrando no meu coração, né? Então abre lá em Deuteronômio 28 e Deus fala demais nesse texto comigo, né? Deuteronômio 28 tem bênçãos para a sua vida, né? Deus quer derramar bênçãos sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Deus quer derramar muitas bênçãos sobre você, mas essas bênçãos são condicionais. Existe uma condição para que essas bênçãos venham sobre a sua vida, né? Então, Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: Se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, o seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, o seu Deus, exaltará você sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, o seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. Olha que interessante, não é você que corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Versículo 3: Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, benditas são as crias das suas vacas, das suas ovelhas, bendito será o seu cesto de cereais, bendita será a sua amassadeira de pão, benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos os inimigos que levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão, e ele os abençoará na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dará. O Senhor os constituirá para si povo santo, como prometeu como juramento, que se guardassem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, se andarem nos seus caminhos.
Todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. Olha só que interessante, né? O texto de Deuteronômio, ele está falando assim, você quer receber a bênção você não precisa buscar a bênção, você precisa buscar três coisas. Você precisa buscar três coisas. Você precisa aprender a guardar o mandamento do Senhor. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. E você precisa obedecer o Senhor. Três coisas de hoje, né? Você precisa guardar os mandamentos do Senhor. Como que eu vou guardar os mandamentos do Senhor se eu não estou estudando os mandamentos do Senhor? Né? Então, esses versículos que são colocados aqui, dá uma olhada para você ir guardando os mandamentos do Senhor. Outra, ouvir a voz do Senhor. Como que você quer ser abençoado se você não ouvir a voz do Senhor? E também se você não obedecer à vontade do Senhor. Então, essas condições de Deuteronômio 28 fazem com que você seja abençoado. E não e não que você busque a bênção para ser abençoado, mas você precisa buscar a vontade de Deus. E se você buscar a vontade de Deus, você vai fazer parte dessa família. E o mais legal, né? Nunca vai se sentir sozinho. Quando eu fui para o Amazonas, né? Eu fui para o Amazonas, tinha 25 anos, e eu deixei minha igreja, deixei minha família, fui sozinho para o Amazonas, né? E eu falei assim, meu, isso vai ser difícil, né? Como que eu vou conseguir viver sozinho? Mas lá, como eu trabalhei com a igreja presbiteriana, né, eu aprendi tanto com eles e eles me acolhiam de uma forma assim maravilhosa. Tinha um casal lá chamado Rui e Raquel, eles na época eles tinham uma perua de escolar, né? E acho que porque eles tinham essa perua escolar, eles ajudavam a levar os missionários até os barcos para a gente fazer as viagens. E eu conheci o Rui e a Raquel. E esse Rui e Raquel, eles me adotaram como filho deles, né? Os filhos deles são mais ou menos da minha idade. Então, todo dia das mães, todo dia dos pais, eles me chamavam para ir na casa deles e eu almoçava e jantava com eles, eu ficava o dia inteiro, porque eles me consideravam família. Você também vai ganhar uma família quando você viver Jesus Cristo em você. E aí a sua quantidade de irmãos vai aumentar muito. A sua quantidade de mães vai aumentar muito. E que nós possamos viver a vontade de Deus em obediência, guardando os mandamentos e ouvindo a voz do Senhor. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela tua presença nessa reunião. Obrigado, Pai, porque nós podemos, é, mais uma vez, Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir a tua voz. Obrigado, porque a gente pode ouvir a tua voz quando a gente faz essa devocional. A gente ouve a tua voz e essa palavra fala no nosso coração. Eu oro, Deus, por bênção sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe o trabalho, que o Senhor abençoe a escola, que você abençoe a casa, que o Senhor abençoe os relacionamentos, as conversas, que o Senhor abençoe todas os desafios que nós vamos enfrentar hoje. E eu peço a tua proteção sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Protege, cuida, Senhor, cuida na saída, cuida na entrada, que o Senhor esteja protegendo e abençoando a vida de cada pessoa nessa devocional, Pai. Muito obrigado pelo teu grande amor e que o Senhor é, continue nos ajudando a jejuar para a glória do Senhor, a nos preparar para a Páscoa, nesses 40 dias que antecedem a Páscoa. E nós oramos, Deus, colocando o nosso coração diante de Ti, esse coração que é a fonte de toda a vida, que é o lugar do nosso secreto. Pedimos, Deus, que o Senhor venha transformar o nosso coração dia após dia, para que as nossas ações e as nossas palavras venham glorificar o Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa devocional. Abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor. E mais uma vez, lembramos da vida do Eric, que está ainda lutando com essa enfermidade que ele tem aí na pele. Ele já tem melhorado, mas que o Senhor esteja curando ele por completo. Te agradecemos e colocamos a vida dele nas tuas mãos, orando e te pedindo tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Beleza, pessoal? Obrigado. Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo dia, um dia de vitória, e a gente se vê amanhã.
E amanhã tem devocional com a Milian, hein, pessoal? Nossa, não perde essa não, que vai ser legal pra caramba. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Boa semana. Boa semana aí. Assim, até amanhã, né? A gente se vê amanhã. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.